possamos desfrutar da tão grande salvação. Então são, por enquanto, 3 textos, e neles nós vamos enxergar com clareza, de fato, a expressão máxima dessas 3 crises que são necessárias para cada um de nós. Primeiro texto, Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, do versículo 18 a 21. Aqui nós já teremos a descrição de 2 crises juntas. Vou ler, depois mais adiante nós vamos recuperar esse texto. Então observe aqui, primeira citação, Tiago capítulo 1, do versículo 18 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Aqui, depois nós vamos ver com detalhes, está falando claramente da primeira crise necessária que você e eu precisamos experimentar ou passar. É a crise do novo nascimento, é a crise da regeneração. Aqui diz, fostes gerados de novo, fostes regenerados pela palavra. Essa regeneração está diretamente envolvida com a vida eterna. Mas vamos ver a sequência, versículos 19 e 21. Depois de Tiago ter falado dessa primeira experiência, dessa primeira crise, ele vai associar imediatamente a necessidade de uma segunda crise. Tá? Diz assim, verso 19: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha só que interessante. Vocês perceberam que primeiro mostra-nos um fato absoluto, já vamos tocar com mais detalhes sobre ele, um fato que não se repetirá, que é a nossa geração de novo em Cristo Jesus, a geração pela palavra, o novo nascimento. Então, para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que foram regenerados, aí vem Tiago e fala assim: sabeis, pois, estas coisas, amados irmãos. Então, para quem ele vai estar escrevendo as palavras sequenciais que nós já lemos? Para os santos, para aqueles que passaram pela regeneração. Então, veja só o que é possível acontecer com o regenerado. Infelizmente, mas é possível. Todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. A ira, infelizmente, é algo que nós podemos ver em nós. Nós podemos ter atitudes inadequadas. Nós podemos reagir de maneira que, de fato, entristece o coração do nosso Deus. Mas mais do que isso. Porque a ira do homem produz a justiça de Deus. Agora, olha só o que está escrito para regenerado. E isso também é uma palavra de esperança para você, meu irmão e minha irmã. É uma palavra de esperança para mim. Mesmo regenerados, olha a instrução de Tiago: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Impureza, acúmulo de maldade, nova criatura? Pois é, a Bíblia está dizendo aqui. Por isso que nós vamos distinguir muito bem as 3 crises necessárias que você e eu precisamos ter. A primeira, como nós vamos enfatizar, é uma crise única, absoluta, ela não se repete, é o novo nascimento. Quando você nasceu, do ventre da sua mãe, você nasceu. Você nunca mais deixa de ser filho do seu pai, ainda que você seja um rebelde. Você é filho de um pai. Então essa é a primeira crise. A segunda crise é a santificação. E a santificação ela é processual, que durará até a volta de Cristo. E é exatamente dentro dessa pequena leitura que fizemos, nós encontramos as 2 referências da crise. Uma absoluta e uma processual. E essa de processo, de continuidade, envolve isso aqui. E depois nós vamos ver, nós vamos nos deter um pouco mais nesse assunto aqui. O ponto importante para nós aqui. Aí no final do versículo 21, assim, olha, despojem de tudo isso e acolham com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Mas nós não fomos regenerados ali em cima, agora precisamos da salvação da alma. Lembre-se, o homem é espírito, alma e corpo. E dentro da realidade da alma está, ou encontram-se as 3 esferas dentro da realidade da alma: vontade, mente e emoções. Porque as minhas emoções são desequilibradas,
Não é assim? Porque muitas vezes os meus pensamentos são pensamentos que você não deseja ter e ele vem como aqueles beija-flor que ficam, sabe, cirandando para lá e para cá, nos atacando. Não é verdade? Não acontece com você também? E isso está no âmbito da tua alma. E a vontade, às vezes, enrijecida. É aqui que nós precisamos da santificação. E nós vamos ver qual é o caminho. É o caminho da cruz. Tá? E fala isso dentro do âmbito da salvação da alma. O homem caiu, vamos ver com mais detalhes daqui a pouco, estou insistindo nisso. O homem caiu no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Vamos ver isso na experiência de Adão, de modo muito claro, logo mais. Então aqui está o primeiro texto. Já envolvemos duas realidades. Vamos pegar um texto para envolver a terceira realidade. A terceira crise que é necessária para acontecer, para que o homem seja salvo na sua integralidade. Vamos para um texto apenas, Filipenses 3. Filipenses 3. Porque, meu irmão, minha irmã, se você entender exatamente o projeto de Deus para a redenção eterna, o seu coração vai encontrar caminhos para descanso e também para buscar alimento na palavra e você ser ajudado pela palavra e ter uma vida que honra e glorifica o Senhor. Filipenses 3, versículos 20 e 21. Pois a nossa pátria, diz Paulo, está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Olha só, o início do versículo 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Esse verbo não está no futuro? Isso está falando, depois nós vamos ler um texto de 1 Coríntios, capítulo 15, 50 em diante, que fala-nos exatamente da vinda dele, do arrebatamento dele. Quando aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados primeiro, e nós, os vivos, seremos num piscar de olhos. A transformação aqui é o piscar de olhos, não é arrebatamento. É num piscar de olhos a transformação, e juntos estaremos para o Senhor. Ali se ganhará a transformação do seu corpo. Então nós temos o quadro fechado. Nós temos duas esferas de crises que são pontuais, únicas e não se repetirão. A primeira é o novo nascimento e a segunda é o corpo. Você ganhará um corpo glorificado, ponto. Igual ao corpo de Cristo. Porém, nós estamos no centro. Nós estamos andando, trilhando nesse caminho. É a esfera da alma. É aqui que acontece toda a briga. É aqui que acontece tudo aquilo que envolve o nosso ser. É aqui que as decepções acontecem, é aqui que as quedas acontecem, e muitas vezes por nossa ignorância, por nós não discernirmos todo esse quadro que encontra-se diante de nós. O que nós vamos fazer então, uma vez que em linhas gerais eu coloquei para vocês esse esboço? Nosso tema é as 3 crises necessárias. Vamos considerar a primeira. E vamos depois considerar a segunda com maior ênfase e a terceira com um pequeno detalhe, a gente fecha a situação. Então, a primeira crise é a da regeneração, o do novo nascimento. Essa é a primeira crise, porque o homem, ele, ao rebelar-se contra a palavra de Deus, ele, como estão insistindo, totalmente ele sofreu os efeitos da queda. Ele morreu no espírito, ele foi afetado na alma e o vírus da morte está sobre o seu corpo. Daqui a pouco vamos ver isso com mais detalhe. Em outras palavras, o homem precisa ser vivificado, pois ele encontra-se morto espiritualmente. Você sabia que eu e você, ao nascermos nesse mundo, nascemos mortos espiritualmente? É assim que nós nascemos. E vamos ver isso com detalhes. Peguem, por favor, 1 Coríntios 15, versículo 22, vamos ler uma parte dessa citação. 1 Coríntios 15, 22, é a primeira parte que nos importa nesse momento. 1 Coríntios 15, verso 22. Olha que texto que não tem como você discutir comigo se você não está inserido nisto. 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão todos morrem. Então tá. O pecado de Adão afetou toda a humanidade. Todos morremos em Adão. Isso é claro para nós, não está claro para você? Então, os efeitos da queda, os efeitos da rebelião adâmica atingiram
completamente cada ser humano da face dessa terra. Os que vieram, os que estão aqui e os que surgirão. Porque nós fazemos parte